Boa noite, Letícia, mais uma vez, agradecido demais. Eu gosto muito do teu trabalho. Quando a gente se conheceu em algumas dessas imersões aí, né, de palestrantes, de autoconhecimento, a gente bateu um papo, já participei da sua imersão, você já participou da minha. Parabéns demais e é uma honra tê-la aqui. Queria que você se apresentasse para quem não te conhece, por favor. Então, obrigada pelo espaço. Eu sou Letícia Pacheco, sou fonoaudióloga, vocal coach, palestrante e consultora e mentora em comunicação. Então, tenho toda a minha trajetória voltada para realmente ajudar as pessoas a melhorarem a comunicação, melhorarem a voz, encontrarem a voz que as representam, porque muitas vezes as pessoas têm uma voz e não gostam da própria voz. Então, é importante elas saberem que a voz ela é moldável, a gente pode mudar a voz. Tudo isso com exercícios, com técnica. Você pode ter a voz que você quiser. Excelente, teu trabalho é maravilhoso. Já fiz algumas consultas online também com a Letícia e já me ajuda muito, só com algumas poucas que a gente fez, né, Letícia? E o Com mais certeza. interessante, por que eu resolvi trazer a Letícia? Eu sou hipnoterapeuta, para mim, quem não me conhece. Eu sou hipnoterapeuta aqui do Rio de Janeiro e trabalho com a comunicação interna. Você se comunicar consigo mesma, consigo mesmo, entendendo se você se comunica com medo, com a insegurança, com a tristeza, com a raiva e qual é a emoção que tem te guiado ao longo da vida, né? E por que tiques e os vícios da comunicação? Eu tenho feito uma série de lives, até abril já tem live agendada aí, tratando vícios com Denis Eustáquio. E antes de passar a palavra para a Letícia, o que são vícios na minha visão, na visão das neurociências? Os vícios, eles são hábitos, e os hábitos, eles são o quê? Estratégias do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro, para economizar energia. Economizando energia, nós, como espécie humana, nos mantemos vivos. E os vícios são o quê? Os hábitos negativos. Aí tem os vícios da linguagem, vícios da comunicação e os tiques, que a Letícia é expert nessa área, né, de comunicação. Por isso que eu resolvi trazer a Letícia para esse bate-papo sensacional. E o principal, Letícia, e vocês estão me assistindo aqui, boa noite, Silvana, estética Anne, esteticista Vi que Anne. o Cris está aqui também. Ah, Que bem-vindo, bacana. Cris. Muito bom ter vocês aqui. E eu pergunto Juarez. já Oh, para agora eu estou vocês, vendo o pessoal que entrou. eles estão entrando agora O Cris aqui. colocou hoje eu Já tenho voz segui. graças a Letícia. Obrigada, Cris. Como é bom Ai, encontrar antigos sensacional. clientes aqui na live também, porque eu tenho É muito saudades. bom. Muito legal. E eu pergunto já para você que está aqui nos assistindo, como que você tem se comunicado com você internamente? Como que você tem se comunicado com o mundo, com o universo, com as pessoas? E o quanto que a comunicação atrapalha, te trava na vida? Porque falar, todo mundo fala, mas se comunicar não é para qualquer um, né, Letícia? Tem que ter treino, tem que ser treinado. Exatamente. E a comunicação não é um dom. Não é que as pessoas ou nascem já falando super bem ou não nascem assim. Todo mundo que é um excelente comunicador, eles tiveram técnica, tiveram treino para isso. Se a gente pega, por exemplo, Steve Jobs, que fez o que fez, né? A Apple, eu só estou usando o iPhone aqui também, porque ele fez a história da Apple. O que ele fazia? Ele treinava absurdamente cada palestra dele. Tem até um vídeo que mostra o Steve Jobs passando mal antes de dar uma entrevista. Ele pede até um balde para vomitar, de tanto que ele está ali nervoso para se comunicar em público, quanto ele está ali, ele não sabe como falar. Então, se ele conseguiu, claro, a gente tem vários exemplos, né? Não comparando a Steve Jobs, mas todo mundo consegue. Barack Obama também, muito treino, tem o vocal coach dele, tem a técnica, tem o treino. Então, a comunicação Todo, é questão de todo técnica. mundo, né? Todo mundo, né, Letícia? Porque as pessoas acham realmente que é um dom. Era uma das perguntas que eu recebi, foi uma das perguntas que eu ia te passar, você já respondeu. Já As respondi. pessoas acham que nasci com um dom, aquele orador, aquele palestrante, ele nasceu com isso e ele não praticou, ele não treinou. Vou contar uma história para vocês, se vocês me permitirem. Eu tenho meus pais, como a maioria de vocês também tem, como super-heróis. Os meus pais, eles são aposentados hoje, mas eles são professores, eles eram professores universitários. E eu olhava aqueles dois caras, aquele homem e aquela mulher,
eu falava, esses caras são foda demais, eu nunca serei igual a eles. Então, o que me travou anos na minha vida, Letícia, e acredito que você receba isso no consultório diariamente, foi o quê? O medo de não ser capaz. E aí você se espelha porque a comparação com o outro é que ferra com a vida de qualquer um. Quando você se compara, principalmente, né, com pai e mãe, eles eram tão foda, na minha visão, que eu falei, eu nunca vou ser capaz, nunca serei capaz. E aí eu me colocava tão embaixo que eu nem tentava. Eu falei, eu nunca vou ser professor na vida. E quando eu comecei a palestrar, quando eu comecei a trabalhar com autoconhecimento, eu comecei a sentir um prazer tão grande aqui dentro de mim, que eu falei, cara, isso é treinável. Porque a nossa mente, como eu te disse, ela aprendeu lá atrás que eu era um cara tímido, inseguro, por conta dessas questões de parâmetro elevado, expectativa muito alta de pai e mãe. E aí eu me escondia cada vez mais. Eu me fechava, me curvava, porque é a comunicação não verbal, né? Que é muito mais do que a verbal. Eu me travava com esse sentimento de incapacidade. Como que é, Letícia, no seu consultório, essa questão das emoções e da comunicação não verbal com relação à verbal? Elas interferem muito, porque é o que você disse. Ontem mesmo eu estava dando um feedback para uma cliente que enquanto ela se comunicava, ela ficava assim, ó. Então, olá, eu sou fulana de tal, eu faço isso. E fazia isso também, de prolongar as vogais, e usava muito os vícios de linguagem. Ela estava aqui, eu sou fulana de tal, então eu faço isso. A gente estava treinando um pitch, né, uma apresentação. Então, quando eu mostrei isso pra ela, eu falei, nossa, mas eu nem percebi que eu tava aqui assim. Aí depois ela mudou, aí ela foi pro cabelo, assim. Então, cada hora, o não verbal dela se pulava, que era o desconforto dela. E foi legal a gente... Depois eu vou falar das técnicas, tá? Mas só contando a história. Aí depois a gente chega na parte que precisa anotarem as dicas. E aí ela conseguiu, assim, melhorar muito. Só dela perceber que ela tinha isso, que ela não percebia. O ano, né? Ela até percebia às vezes. Agora, o corpo falando, ela não percebia tanto. É muito a ver com isso, né? Porque as emoções, ela é como se ela estivesse se acalmando inconscientemente. Né? Lógico que tem várias, a pessoa mexe no cabelo, como você falou, os vícios da linguagem. A pessoa, você a vai emoção... falando, vai me vindo várias imagens, porque eu vou lembrando de várias pessoas, assim, história para cada contar. um Cada um tem um que tava aqui assim, ó, história. segurava a garganta para falar. Então tava aqui assim. O que isso significa? Será que ela não tá querendo falar? Então cada um... Isso, o corpo dela querendo dizer assim, não fala porque você aprendeu em algum momento da vida que isso vai te matar. E isso eu digo te matar porque é inconsciente, né? O medo de falar em público é o maior medo do mundo. Se eu tiver errado, você me corrija, Letícia. É o maior. É maior do que o medo da morte. Gente, o pessoal arrisca a vida, mas não arrisca subir num palco. E por que? Eu vou te explicar também, com base nas neurociências, por que o medo de falar em público ele é tão grande e é maior do que a morte. Porque o medo da rejeição é o medo de falar em público, é o medo de ser rejeitado. Imagina o homem primitivo lá atrás, lá na África, enfim, um grupo de 100 pessoas e um desses seres humanos ele não é aceito na tribo e ele sai do grupo. Ele ia morrer porque ele ia estar no meio de animais selvagens. Então, o nosso sistema emocional que aprendeu lá atrás isso, você sendo rejeitado no palco, ou na escola, ou na faculdade, o seu sistema emocional entende que você não vai pertencer, vai ser rejeitado, vai ser criticado, é como se fosse morrer. Por isso que as pessoas travam muito e paralisam, dá dor de barriga, porque a emoção está te mantendo viva. É isso mesmo. O sistema límbico ali pulando para te manter vivo e, na verdade, você só precisa estar ali parado, com o cérebro funcionando para que as palavras saiam em ordem, sem vícios e de uma boa forma para que as pessoas te compreendam. E seu sistema límbico está ali querendo que você fuja da situação e é por isso que vem todos os sintomas. Isso. E quais são, Letícia, os maiores sintomas que você recebe no teu consultório que tem a ver com a ansiedade, né? A pessoa fica tão ansiosa que ela fica com esse estado paralítico ou fica com as mãos suadas. Enfim, mas eu não vou falar os sintomas. Você, no seu consultório, quais são os maiores sintomas aí que você recebe? Tem muito taquicardia, a pessoa realmente está ali com o coração batendo muito forte e isso já altera tudo. Então ela fica com a respiração mais superior, então ela está aqui falando e o ombro está subindo junto. Então ela está falando, isso já
e a boca fica seca. Tudo isso é resposta, né? Da adrenalina, do cortisol que está ali no corpo, preparando o corpo para uma fuga, para uma luta, e a pessoa está ali tem que estar parada. Então é uma resposta fisiológica do corpo. Então aparecem todos os Exatamente. sintomas. Aí a boca seca, aí a pessoa não consegue falar, aí ela começa a fazer pigarro, aí o pigarro é um ciclo vicioso, gera mais pigarro, aí a voz fica trêmula. Aliás, tinha até uma pergunta aqui de voz trêmula da querida Débora Nogueira, Ô, Débora, diga. que ela colocou aqui: minha voz sai trêmula em situações de muita exposição. Acontece muito, porque o seu corpo ele vai dar um jeito de querer te tirar dali, né? A gente tem que realmente se preparar, não só com técnica, mas emocionalmente, para estar ali exposto. Seja aqui para uma live, que a gente nunca sabe quem vai entrar, quem não vai entrar, seja para apresentar um trabalho, não é mesmo, Denis? Exato, Letícia. E as pessoas me perguntam muito, eu atendo no consultório diariamente, pessoas com muita ansiedade, depressão, enfim, várias questões da saúde mental e liberdade emocional, que eu trabalho com a liberdade emocional, né? E o que que eu vejo diante das situações que o corpo fala, né? Já que a gente está falando da linguagem não verbal, as emoções, para você que está nos assistindo, emoção, traduzindo as emoções, são esses sentimentos, isso que você sente no teu corpo. A emoção medo, que te paralisa, que te congela, que deixa nesse estado de lutar ou fugir. É vida ou morte para o seu sistema nervoso. É o teu corpo querendo te dizer. E aí quando você entende as suas emoções e você trabalha meditação, terapia, autoconhecimento, porque eu digo muito que o autoconhecimento é o que? É a musculação do córtex pré-frontal. É você trabalhar a sua inteligência emocional para entender que esse medo que está querendo te tirar de cima do palco ou de uma apresentação, ele não vai te dominar. E aí quando você trabalha o autoconhecimento, você respira, foca no presente, no aqui e no agora. E lógico, com a técnica, com os aprendizados e treinamentos, você consegue fazer o que precisa ser feito. É isso mesmo. É. Às vezes as pessoas querem encurtar o caminho ou e acabam tendo um trauma maior. Eu já vi pessoas que falam assim: ah, não, eu li uma frase de tá com medo, vai com medo mesmo. Eu concordo super, tá com medo, vai com medo mesmo. Claro. Só que tá com medo, vai com medo mesmo, sem técnica, pode dar ruim. Vai dar. Vai passar mal. Vou contar uma história que é engraçado hoje porque eu já passei por ela, né? Alguns anos atrás eu fui convidado, hoje eu sou terapeuta, trabalho com autoconhecimento, mas eu sou empresário há anos, há 20 anos. Eu trabalhei com internet, com informática, com marketing digital. E hoje eu entendo que foi uma Olha, nem estratégia eu lá sabia atrás. disso. Tá vendo? Foi uma estratégia, Letícia, do meu sistema nervoso lá atrás, por várias crenças emocionais e padrões, para me manter escondido atrás do computador, longe do ser humano, porque assim eu me manteria vivo. Isso, lógico, eu entendia depois de anos de autoconhecimento e terapia. E aí eu fui convidado, quando eu tinha essa empresa de e-commerce, né, de criação de lojas virtuais, eu fui convidado para palestrar. Na hora eu aceitei, falei, vou. Sou empresário há anos, só que um minuto depois, quando eu desliguei o telefone, meu corpo já começou a reagir, eu tremi. E aí veio aquela tensão, eu tenho que preparar a apresentação, eu tenho que estudar, eu sabia tudo. Mas eu fiquei uma semana antes do dia D, eu tive que ir para o hospital de madrugada, minha esposa e Nossa. meus filhos dormindo, eu não falei para ninguém porque eu achei que eu estivesse tendo pedra nos rins, ataque, enfim, eu estava tendo infarto, eu estava adoecendo. E é desse jeito que o sistema nervoso, assim como fez comigo, ele faz com a maioria das pessoas. Foge. E a vida inteira, até os meus 35 anos aproximadamente, eu tenho 42, eu fugi. Por quê? Eu aprendi que paralisado e fugindo, escondido no banheiro ou em algum lugar, eu me manteria vivo. Então, cuide das emoções, treine, 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 porque você é capaz de fazer. É isso mesmo. A gente vê tanta gente se comunicando e se comunicando bem aqui no Instagram, nos stories. Né? Tô falando daqui porque está sendo a nossa mídia utilizada, mas em tantos Isso. lugares, por que às vezes a gente acha que a gente não vai ser capaz de chegar no mesmo lugar? Eu tenho uma frase que eu uso para minha vida: se uma pessoa conseguiu chegar lá,
eu também consigo. E se ninguém chegou lá ainda, eu posso ser a primeira. Tá tudo certo. Excelente, excelente. Se eu conseguir, você consegue. Você que está assistindo aqui, você consegue. Porque Sim. vocês não têm noção, Letícia. Eu era o bicho do mato. Eu também Eu tinha era esse apelido, chamado viu? Eu te confesso que até também. minha vizinha me chamava de bichinho do mato. Caramba, e Ela você vê batia lá em hoje, casa e já me escondia. e você vê, né, olhando para você, palestrando nos palcos, sendo mentora de palestrantes, né, treinando pessoas e falando com essa fluidez de forma natural. E foi da noite pro dia isso? Não foi. Veio Muito muito treino. também, a minha vontade de me comunicar veio muito de uma vontade de ir alcançando novos patamares na minha vida. Porque isso é fato. Quanto menos a gente se comunica, menos a gente tem coragem de aparecer, de falar com as pessoas, a gente acaba ficando numa posição. Mesmo eu trabalho hoje com pessoas que ficam só atrás do computador, eles fazem algumas coisas, mas a vontade deles mesmo é estar à frente. Né? Tem até um amigo que chama isso de estar na arena da vida, e não na zona de conforto. Quando a gente realmente vai se colocando, vai se comunicando, não só em público, aqui nas mídias, mas em casa. Né? As pessoas vão, Isso, a gente vai alcançando novos patamares na nossa vida. isso. E qual é a estratégia que eu indico para que você que está aqui nos assistindo, você comece a fazer? Primeiro, busque autoconhecimento. Quanto mais você se entende, você tem que entender quais são os seus pontos fracos e quais são os seus pontos fortes. Só quando você entender todos os seus pontos, quer dizer, todos a gente nunca vai entender, né? A maioria dos seus pontos fracos é que você vai saber lidar com esse elefante. E vou explicar o porquê elefante. O elefante, numa metáfora, é a nossa mente emocional, nosso sistema emocional. E nosso racional é um bebezinho. Imagina um bebezinho de 2 aninhos. Está começando a andar ali, já está andando. Imagina a mente racional desse tamanho, o elefante gigante. Quem que vai vencer essa luta? O elefante. Mas quando você começa a trabalhar a sua mente racional, a criança, você começa a conseguir não lutar com o elefante que é a mente emocional, mas você consegue entender o que o elefante faz, o porquê que ele faz. Você começa a domar esse elefante para que ele seja o seu aliado. Lembra que eu falei no começo que a nossa mente ela quer economizar energia. Para quê? Manter viva você. Nos manter vivos. E se você entende o seu elefante, começa a domar esse elefante, ele vai começar a usar esses padrões, hábitos e comportamentos na direção que você quer. A emoção vem, você não, essa emoção não vai me dominar. Eu vou dizer, sempre que eu vou dar uma palestra, o medo ele está aqui do meu lado. Porque o medo e a coragem, eles estão um do lado do outro. Mas eu não deixo com que ele me controle. Coragem e vulnerabilidade são a mesma coisa. Isso, exatamente. É uma linhazinha tênue que divide. É só você conseguir entender. Não deixar que ela ultrapasse, que ela quebre. Exatamente, como isso é importante. Isso é para tudo na vida. O nosso cérebro está sempre economizando energia. Seja para a gente levantar cedo para ir trabalhar, para fazer algum esporte. Ele está sempre ali querendo deixar a gente parado. A gente tem que lutar sempre contra essa vontade, esse elefante, para conseguir, né? Isso. E é a chamada, né, zona de conforto, que é totalmente desconfortável. E eu pergunto para você que está aqui assistindo, a vida que você está vivendo hoje é a vida que você queria viver? Se você hoje, já que a comunicação, o papo, se você hoje fosse se comunicar com a sua criança de 5 anos, com você lá, 5, 4, 7 anos, essa criança gostaria do que ela está ouvindo? Gostaria de ouvir isso que você está falando? Essa é a vida que você queria viver? Começa só a refletir sobre isso e escreva aqui nos comentários se você tem alguma pergunta. O que você sente quando você se comunica no seu corpo? O coração acelera, a boca seca, dá um nó na garganta. O que acontece com você? Escreve aqui embaixo, por favor. Enquanto eles escrevem, Letícia, vamos falar de tiques, de cacoete, desses vícios da linguagem? Quais são os mais comuns que você, com a sua experiência, recebe aí? Os mais comuns são
Sabe aqueles que a pessoa tá falando, então, ó, então, tipo assim. E aí tá os nés da vida e tudo isso acaba com a sua credibilidade. Imagina que às vezes a pessoa tem uma autoridade incrível, tem um currículo, é uma pessoa que sabe muito. Aí vai começar a explicar alguma coisa, começa a usar os nés. Né? Então eu tô aqui falando. Então a laringe é onde ficam as pregas vocais, né? As pregas vocais são responsáveis pela produção da voz, né? Se eu ficasse fazendo isso, é como se eu estivesse pedindo uma aprovação para você que está do outro lado, sendo que a especialista sou eu. Então isso quebra a minha credibilidade. A mesma coisa seria eu preenchendo, falando, porque aí parece que você está pensando demais no que você está falando, ou seja, talvez você realmente não tenha esse conhecimento, você está ali inventando. Se eu começasse a falar aqui, você me fizesse uma pergunta, então, né? Aqui eu já usei 3. Então, né? Pronto, já mostrou que eu não estou sabendo de nada. Ou que eu estou extremamente insegura de estar aqui. E é tudo automático. Acontece sem você perceber, porque, lembra, é um vício. Para economizar energia não passa no racional, é na sua mente inconsciente que você vai trabalhando isso. A Debbie, ela escreveu aqui, né? René Brown, isso, coragem e vulnerabilidade. A força indestrutível, né? Assistam o documentário dela, é muito bom. Excelente. Achei melhor do que os TEDs, o documentário é sensacional. Maravilhoso mesmo. É a força indestrutível da vulnerabilidade, é você se colocar, nós aqui estamos sendo vulneráveis, porque nós não sabemos quem estará do outro lado, se vai ter um hater, se alguém vai criticar, e a gente está aberto para isso. É dessa forma que a gente aprende. Se você quer, de repente, começar a fazer vídeos, se comunicar com as pessoas ao seu redor, seja online ou seja fisicamente, presencialmente, comece a fazer 1% ao dia. Faz um story, grava uns stories rapidinho, um vídeo falando alguma coisa sobre você rápida. E aí você vai sentir medo, você vai sentir insegurança, mas não assista esse vídeo. Deixa ele ir. O seu sistema vai se acostumando com isso. Quanto mais você repetir, aí você vai ganhando técnica, você vai ganhando experiência, você vai se acostumando. Eu, até 2 anos atrás, eu gravava 50 vídeos e não publicava nenhum. Por quê? Era o medo do julgamento. Eu precisava ser aceito, então eu tinha essa trava, eu travava. Depois de uma imersão, foi um dia. Claro que não foi um processo e nesse dia eu virei a chave. Eu fiz um treinamento avançado e eu fui o cliente dentro desse treinamento de hipnoterapia. Eu entendi a causa emocional que fazia eu me travar e eu me esconder. Quando eu virei a chave, eu tirei aquele elefante aqui das minhas costas e eu coloquei ele no chão, eu ia guiando ele. E aí eu comecei a praticar. Eu saí desse dia, desse treinamento, eu gravei 5 vídeos. Fiz uma live no meio do metrô. Por quê? Eu não estava preocupado com o que o outro estava pensando. É o que eu faço hoje. Eu gravo, eu mando, eu não sou perfeito e nunca serei. Eu tenho que melhorar muito, tem alguns vícios de linguagem, todos nós temos, mas a prática vai fazendo você ficar cada vez melhor e mais seguro de si. Com certeza. Tem até já uma dica para passar para o pessoal. Vamos lá. Quem quer começar a fazer stories e não quer aparecer ainda, está inseguro, pode fazer aquele grupo fechado de melhores amigos? Coloca ali o Instagram do seu parceiro, da sua parceira, da sua mãe, coloca só alguém ali para conseguir ter um melhores amigos, ou faz um outro Instagram, fica ali fazendo seus stories para treinar. Pode fazer um grupo de WhatsApp com você mesmo. Eu já fiz isso, não para treinar, mas é porque é um sistema meu de deixar as coisas organizadas. Tem um grupo, eu comigo mesmo. Eu também faço. Então, eu acho alguma coisa, eu mando nesse grupo. Então, eu coloquei alguém nesse grupo, aí depois eu excluo, fica um grupo só eu. Então, eu consigo mandar, pode ser o caso de alguém. Você pode mandar o seu vídeo, você pode mandar o seu áudio, se escutar. Que uma das melhores formas é essa, você conseguir perceber. Mas eu não vou entrar nas dicas aí, porque eu separei aqui, ó, tá escrito na minha frente as 7 dicas para vocês. E essas dicas são boas. Escreve aqui quem quer mais dicas agora.
ou quem quer mais dicas depois? Acho que todo mundo vai querer. Dá um joinha, quem quer as dicas. Enquanto isso, eu vou lendo aqui o Flávio. Ele Eu vi que teve escreveu, meu gente que coração, escreveu aqui. meu coração acelera e dá aperto no peito. Sobrevivência, ele está querendo te colocar para longe disso. Então, comece a praticar isso para você cada vez mais ter esse controle e esse equilíbrio, Flávio. Flávio, eu acho, né? Olha o Né aí, o Né surgiu, também surge. Falar em público, para mim, é o pior. A Nívia escreveu. Já levei 0 em trabalho na faculdade porque tinha que apresentar em pleno auditório, lotado. Resumindo, chorei e não falei nada. Ainda levei 0 mesmo sabendo sobre tudo. O que você pode dizer sobre isso, Letícia? Puxa, tá aí um trauma gigantesco, né? Só falando sobre o né, quando a gente realmente quer usar fugiu a palavra agora. O né nem sempre é vício de linguagem. Você pode usar o né na sua fala corriqueira. Então, eu posso falar alguma coisa aqui? Não é verdade isso, Denis? Né? Eu realmente estou perguntando. Só para as pessoas, senão as pessoas começam a fuzilar qualquer né que apareça. E não é bem assim. Você não está querendo aprovação com esse né. Você só está querendo confirmar com você que você também isso. falar, é isso mesmo. Isso. Tá. Deixa eu ver, a Nívia colocou aqui, eu odeio meus áudios, minha voz é horrível. Muita gente acha a voz horrível. Isso é bem comum, as pessoas sempre me procuram por causa disso, sempre... Ó, em todos os anos de atendimento, a primeira vez que alguém se deu 10 na voz foi essa semana. Que eu atendi uma pessoa bem influente aqui da internet e ela ama a voz dela. O problema dela era com a dicção. Então ela falou assim, não, minha voz é nota 10. Mas todas as outras pessoas sempre dão uma nota muito baixa para a voz. Porque a voz que a gente escuta no áudio, a voz que a gente escuta gravada, não é a voz que está ressoando aqui na nossa cabeça. Porque pensem só, a nossa voz é produzida bem aqui, nas nossas pregas vocais. Aí o som, ele ressoa por dentro dos nossos ouvidos, ele ressoa pelos nossos ossos, pelos nossos tecidos, a gente escuta uma voz mais grave. Agora, quando a gente coloca aqui, ó, tem um outro celular aqui, coloca o play aqui no celular, escuta o áudio, a gente recebe o som vindo de fora. Então, o som vem de fora e entra aqui nos meus ouvidos, e aí eu escuto. Então, ele vem por via aérea. Então, esse som geralmente é mais agudo, é um som diferente. E a triste notícia é que a voz que as pessoas realmente escutam é a voz que vem de fora, é a voz que você escuta no áudio. Então, quando você diz eu não gosto da minha voz gravada, realmente você está dizendo que não gosta da sua voz, porque é a voz que todo mundo escuta. E aí tem que trabalhar com se aceitar primeiro, né? Se aceitar. Quais são as emoções que estão por trás desse não aceitar a sua voz, de não aceitar se ver? Trabalha isso para você se aceitar, né? Na verdade, o que eu faço? Eu vejo o que a pessoa não gosta da própria voz. Ah, eu não gosto porque eu escuto uma voz muito estridente. Eu não gosto porque tá estranho. Mas tá estranho o quê? A gente vai investigando o que aquela pessoa não gosta na voz. A Silvia colocou aqui, minha voz é de adolescente. Ah, você não gosta da sua voz porque ela passa uma imagem de que você é mais nova do que você é. Isso é bem comum com as mulheres, principalmente as que estão em cargo de liderança, precisam, às vezes, comandar mais, e a voz realmente tem que ser uma voz mais de comando. A gente consegue trabalhar isso, a gente consegue fazer a voz ficar mais firme, passar mais liderança, e a pessoa vai realmente mudando a voz. Ela não precisa ficar com aquela voz que ela não gosta. E mais uma vez, eu volto a dizer, né, Letícia, ou né, para confirmar, porque ela que é especialista aqui, tá, pessoal? Você tem que praticar. O que eu faço muito? Antes de gravar os vídeos lá atrás, né? Eu fazia olhando no espelho e começava a praticar, olhando no espelho, olhando no espelho, olhando no espelho. Depois você começa a gravar, de repente, só o áudio, se você ainda não se aceita vendo, se ver no espelho. E depois você começa a gravar vídeos e deixa ele repetir várias vezes ali. Um pequeno vídeo, uma apresentação, o que você quiser falar, o que você se sentir bem. Começa a praticar. E aí você vai se acostumando e, claro, depois com a nossa querida Letícia, você vai trabalhar a sua voz, melhorar o timbre, o tom e etc. Exatamente. Até a fonoaudióloga, ela disse, a voz é personalidade, revela quem você é. É isso mesmo, né? A voz diz quem você é.
se eu chego aqui falando com vocês, olá, meu nome é Letícia e eu tô aqui para falar sobre voz. Pronto, vocês já iam ter uma visão totalmente diferente de quem eu sou, da minha personalidade. É E uma às, fumante, de repente? e às vezes é só um problema de voz também, gente. Não é que a pessoa é ruim, tem uma voz de monstro, ela tá com um problema na voz. Como você disse, fumante. Fumante tem muito edema de Heineken, que vai deixar a voz bem mais grave, vai dar, dependendo do grau, uma dificuldade respiratória, vai mudar a visão que o outro tem dela. Então, imagina uma mulher que fuma muito. Ela tem aqui a voz fina, doce, começa a fumar, 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 a voz vai ficando cada vez mais grave. As pessoas não vão ver ela com os mesmos olhos. Ó, que imagem vocês fazem de mim se vocês não estivessem me vendo? Falando, olá. E que imagem vocês fariam de mim se não estivessem me vendo falando, olá. Totalmente Tá com diferente. sono, tá morrendo, né? Alguma coisa, se tá doente. Tem até uma live que eu fiz uma vez com o Jefinho Faria, que é o ceguinho da Praça é Nossa do SBT. Eu assisti essa live. Foi muito legal, porque ele adivinhou como as pessoas eram só pela voz. E aí, quem ele errava, a pessoa falava assim, puxa, é verdade, a minha voz tá fina demais, parece que eu sou mais nova. Então, olha como Caramba, impressionante, né? foi muito legal. É aquilo que eu fiz hoje um vídeo, eu fiz vários vídeos divulgando para os clientes e amigos, que a forma que você se comunica, seja a forma não verbal que é maior, como a sua voz, ela fala muito mais do que as palavras que você diz. A sua voz, seus movimentos, as suas microexpressões, elas falam muito mais de você. No caso do ceguinho, a voz dele dizia, a sua voz dizia mais de você do que o que você estava falando. Não sei se deu para entender. Que a comunicação não é só o que é dito, a palavra, é tudo que está por trás disso, como você falou. A entonação, Vou o dar volume. um exemplo. Eu chego aqui e falo assim, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Nunca Ó, nem mais mexi o ouvido. corpo, tá? Ó, só fiz a voz. Obrigada, viu? Tá bacana aqui. Nunca mais vem. Agora eu vou falar de outra forma. Obrigada pelo convite, tá muito bacana aqui. Falei a mesma coisa, Vamos praticamente. fazer a live amanhã de novo. Simpatia total. E olha como os gestos também falam. Eu posso falar, deixa eu pensar em alguma coisa. Nossa, tá muito legal aqui. Só de fazer algum gesto, isso vai demonstrar alguma coisa também. Tá falando alguma coisa diferente do que está saindo pela boca. Até a Tatiana, a doutora Tatiana, ela escreveu, eu falo com as mãos, descendente de italiana. Eu também falo, mas antigamente eu não falava. Morei lá na Itália. E, ó, eu acho que não tem problema nenhum falar com as mãos. Pode falar sim com as mãos. É bem-vindo, gestos. O que a gente tem que tomar cuidado é com gestos repetitivos. Então, se eu estivesse falando aqui e ficasse o tempo todo fazendo os mesmos gestos, a repetição chama a atenção do nosso cérebro. Vocês iam começar a prestar mais atenção na repetição aqui das minhas mãos do que eu estou falando. Então, pode ter os gestos, pode ser expressivo, mas toma cuidado para não ficar repetindo os mesmos gestos. Tudo que é repetição não vai ter. Se você ficar repetindo sempre a mesma entonação, então a minha voz tem entonação, mas é sempre a mesma, isso também não vai ter. Isso também vai tirar foco da atenção das pessoas. Legal. O empreendedor pleno, a Letícia tem me ajudado muito na minha comunicação. Parabéns. Obrigada, excelente. Macária aqui presente, grande empreendedor, está dando curso de empreendedorismo. Ah, maravilha, legal. Letícia, eu posso te fazer algumas perguntas antes de você liberar essas dicas? Com certeza. Algumas perguntas que chegaram. Se vocês quiserem que ela responda alguma pergunta, escreva aqui agora. Agora é o momento. Algumas que eu recebi antes. Vou começar aqui com uma. Gagueira. Você deve receber muita gente. Gagueira é um vício? A gagueira não é um vício, tá? A gagueira a gente chama de disfluência, que é quando a pessoa tem várias formas de identificar a gagueira. Às vezes, realmente, algo neurológico que a gente pode trabalhar. Às vezes, pode ser até algo traumático. E, às vezes, pode ser uma disfluência leve por um nervosismo.
Então a pessoa está muito nervosa para falar em público e ela começa a gaguejar para falar, mas que ela está muito nervosa. Então, essa é uma disfluência que eu trabalho, por exemplo, uma disfluência neurológica, que aí a gente percebe logo de conversar com a pessoa qual que é o tipo dessa disfluência. Essa do falar em público, do nervosismo, é a que eu trabalho. Ah, tá. E você na gagueira, no consultório, você trabalha as técnicas e você também trabalha o emocional para entender se teve um trauma? Como que é? Eu chego a perguntar, assim, geralmente eu não toco em questões muito emocionais, até porque eu tenho pessoas para indicar esse trabalho, com certeza. Eu sempre tento focar no futuro. Então, eu vou dar um exemplo. Porque eu atendi uma psicóloga que fazia terapia para perder o medo de falar em público e ela não conseguia. Então, não era uma questão emocional. Ela tinha uma questão emocional porque ela lembrou que toda vez que ela ia lá na frente falar na escola, o pessoal começava a cantar gorda, baleia, saco de areia. E ela não conseguia falar nada. Então, ela fugia dessa situação e fugiu a vida inteira. Nunca fez nada na faculdade, depois seguiu para pós-graduação, nunca fez nada. E aí, na terceira pós-graduação dela, ela já estava com 52 anos, ela falou, tô cansada de fugir dessa situação. Eu quero realmente encarar, apresentar o meu caso, porque para finalizar a pós-graduação eu tinha que apresentar um caso. E vamos ver se eu consigo, porque eu já estou aqui na minha cabeça inventando o que eu vou matar da minha família para não aparecer no dia. E aí ela contou para mim, não, desde pequena eu tenho isso, eu já ressignifiquei, mas eu sempre tenho um medo. E aí eu fui atrás de saber qual que era esse medo dela. Então ela tinha vários. Ela tinha medo de gaguejar, ela tinha medo de usar muitos nés, que ela tinha e nem percebia. Vou contar o que eu fiz com ela também, que nem tá aqui nas dicas. Vou lembrando de coisas e vou acrescentando. Uhum. E ela tinha muito medo de uma pessoa especial que estava ali. Tinha uma advogada que também era psicóloga, que era aquela pessoa que gosta de falar demais na sala, de mostrar que sabe, de mostrar que tá ali, sabe toda a matéria. E ela falava assim, essa mulher eu não consigo lidar com ela. Se eu apresentar meu caso e ela me fizer uma pergunta, eu sei que eu vou me desestabilizar e não vou conseguir responder. E aí que eu treinei. Eu não voltei lá para o passado dela, não falei nada daquilo, eu foquei no presente. Falei, então vamos apresentar um caso. A gente montou o roteiro. Você vai começar assim, quanto tempo você tem? Vamos treinar dentro do tempo. O que você vai fazer se você começar a gaguejar? Primeiro eu tirei esse pensamento dela. Você sabe, né? Se a pessoa ficar falando, vou gaguejar, ela gagueja. Vai. Nossa mente, ela expande o que a gente foca. Ela focou nisso, vai acontecer isso. Sim. E como ela era psicóloga também, fez sentido para ela, já fez. E a questão da pessoa que desestabilizava ela, eu falei, então, faz de conta que eu sou essa pessoa, eu tô te fazendo perguntas. E aí eu realmente pesquisei sobre a logoterapia, que é o caso que ela ia apresentar, fiz várias perguntas, uma atrás da outra. E treinei como ela poderia responder essas perguntas. Ela sempre vinha com um modo defensivo de responder. Não, mas é que eu... E já vinha para trás, como se estivesse defendendo da questão. E eu falei, não, agradece a pergunta. Fala, nossa, obrigada pela pergunta. Que pergunta boa, que pergunta interessante. Isso é uma forma de amortecer a pessoa que está te perguntando, você ter tempo de pensar e responder. E eu falei, o caso é seu, quem atendeu foi você que usou as técnicas, não tem nenhum motivo para você achar que você não vai apresentar bem esse caso. E aí não deu outra, ela apresentou super bem. Arrebentou. Muito Arrebentou, bom. Foi demais. Muito bom. Eu recebo muito cliente com caso de gagueira e, claro, faço um trabalho integrativo com fonos, indico você, as pessoas que conseguem fazer online atualmente. E muitas questões aqui no meu consultório, a maioria das pessoas que chegam com gagueira, a maioria que são homens, porque lá atrás teve algum processo traumático, uma cobrança excessiva, e por que hoje eu entendo que tudo são vícios. Vício é um hábito que você repete inconscientemente ou conscientemente e que não faz bem para você. Então, assim, eu coloco como vício. E todo vício, ele é estimulado por algo externo. Uhum. De repente, um pai que lá atrás cobrou
e aí você acaba repetindo, o seu sistema nervoso identifica que um professor, de repente, ele linka como se fosse aquele pai e você trava também, ou tem o outro que vai te julgar, você trava porque é um gatilho que ativou, e aí a gente trabalha nessa questão, e quando a pessoa é muito tempo já com a gagueira, aí vira esse hábito que ela realmente não consegue, mesmo que trabalhe as emoções. E aí entra o seu trabalho excelente de praticar, planejar, estudar e repetir várias vezes. Muito bom esse trabalho dessa Exatamente, cliente é bom aí, Letícia. ter essa integração, porque eu já peguei casos também, faz muito sentido esse trabalho. É claro que quando chega para mim primeiro, então eu pensei agora em uma pessoa que ele era canhoto, por exemplo, e o pai amarrava a mão, e ele passou por vários processos que são agressivos. Só que ele também tem uma trava de fazer terapia porque ele é fraco. Então entra a questão da gente ir balanceando isso para conseguir encaixando e falar, olha, eu também faço terapia, a gente vai colocando aos poucos para que ele vá se abrindo também. Ah, legal. Deixa eu dar uma olhada aqui no que o pessoal está escrevendo. Ricardo, existe um Ricardo antes e um Ricardo depois da Letícia. Hoje eu sei como potencializar Obrigada, a Ricardo. voz, excelente. Deixa eu ver se tem mais aqui. Grande Letícia, o Bruno falou, uma das maiores fonos do Brasil, também acho. Gente, obrigada. Essa live aqui tá aumentando minha autoestima. E eu uso muito, Letícia, o hoje, amanhã e depois. Faça hoje, amanhã e depois. Faça hoje, pratique, pratique, pratique. Hoje, amanhã e depois. Quanto mais você pratica, mais você vai liberando esses tiques, esses vícios, essas demandas emocionais ou esses vícios da comunicação. Eu vou fazer mais uma pergunta e vou deixar você colocar suas dicas, senão a gente já até extrapolou o tempo, mas a gente vai embora. Deixa eu escolher uma aqui. A minha garganta sempre dói depois que faço apresentações. Isso pode vir de uma tensão. Você está tão tenso ali apresentando que a sua voz também fica tensa. Imagina você falar por 1 hora com a voz aqui apertando a garganta. Vai doer mesmo. Ou você pode estar falando com o que a gente chama de abuso vocal. As pessoas têm uma falsa impressão de que projetar a voz é gritar. Então ela fala de uma forma muito forte, muito alto. No final da palestra, com certeza, essa voz vai estar cansada. Ela está fazendo um abuso com essa voz. Então, eu vejo, pensando num caso saudável, ela não tendo problemas na voz, sejam esses dois, ou tensão ou abuso vocal. Ah, legal. Eu tinha muito isso, de falar e sentir... Mais forte. Isso, e também de entender que lá atrás, quando no momento traumático eu me identifiquei, a minha criança ela estava travada no banheiro, com medo, insegura, chorando, com nó na garganta, se sentindo incapaz. Então toda vez que eu ia me expor, me apresentar alguma coisa, inconscientemente eu voltava naquele padrão emocional que me manteve vivo e repetia inconscientemente. Hoje eu faço o trabalho, eu tenho que praticar. Você vê que eu até tô sem esse fone, porque senão eu falo mais alto e eu não me escuto. E assim eu consigo me escutar. Seguindo a dica, muito bem. Eu passo essa dica sempre. O outro fone tá aqui guardado. Isso aí. Esse aqui eu tô com o Dicas da retorno da minha Letícia. voz. Porque senão eu grito tanto, eu falo, não é possível, eu tô com a garganta doendo. Por isso, porque eu não tô me ouvindo, eu quero gritar mais. Então vamos às dicas? Vamos, ó, a gente já deu várias dicas aqui no meio da conversa, Sim, né? sim. Essa do fone é muito boa. Tá bom? Então, mas vamos pensando nos vícios mesmo. Então, né, tá, então, todos esses que poluem a sua fala. Porque os vícios, eles só servem para poluir e tirar a sua credibilidade. Então, a primeira coisa é você identificar que você tem um problema. Então, como você pode identificar? As pessoas podem te dar um feedback, você às vezes está falando e percebe que fala esses nés, então identificou, a gente vai para o segundo passo. Se gravar, se escutar, claro, depois, e anotar. Quantas vezes eu estou fazendo esses nés, esses s? Então vai lá, eu sei que às vezes é duro a gente se assistir, a gente quer morrer às vezes, mas anota. Então, nossa, fiz 10 nés em 1 minuto, meu Deus. Eu sei que está criando consciência. Aí vai para o 3. Tenta trocar esses nés e s por uma pausa.
Porque geralmente esses és, nés, esses vícios só servem para a gente preencher o silêncio. Ao invés de eu falar e dar uma pausa, como eu fiz agora, eu vou falar, ao invés de falar e dar uma pausa, então a gente fica preenchendo silêncios. E a gente não precisa disso. Dar pausa é muito melhor, vai conectar com o outro. E além disso, quando a gente usa esses és, a pessoa que está ouvindo, ela percebe como um tempo muito maior do que se você simplesmente tivesse feito uma pausa, como eu fiz agora. Aí você pode pensar, nossa, mas vai ser muito difícil eu trocar esses és e nés por silêncio, porque está automático. Aí que entra você se gravar, tenta fazer um vídeo falando mais lentamente para você conseguir controlar. Quando for aparecer esse né, começou a fazer né, então, engole. Que aí você fez uma pausa, você não consegue falar enquanto engole. Tá? Quarto, planeje essa transição dos tópicos. Geralmente, quando a gente está se comunicando, fazendo uma apresentação, a gente vai quebrando em vários tópicos. E, aliás, essa já é a quinta dica, ter um roteiro e ter tópicos estabelecidos. Às vezes, as pessoas, por não saber passar de um tópico para o outro, elas começam a ficar pensando, o que eu vou falar para emendar uma coisa na outra? Sendo que ela pode simplesmente fazer um silêncio e ir para o próximo tópico, ou treinar. Qual vai ser a frase que eu vou fazer para linkar esse slide com esse? Ou esse tópico com esse que eu vou fazer aqui na live? O sexto é respiração. É muito importante que a gente consiga ter uma respiração mais tranquila. Quando a gente está respirando muito aqui, ó, tá nervoso, respirando de forma ofegante, as palavras realmente elas saem mais rápido, você acaba se enrolando e nisso tudo você acaba usando. Então, como eu estava falando, aparece tudo, né? Desanda tudo. Então, treina a respiração para ser uma respiração aqui mais inferior, porque além de ajudar nessa questão dos és, dos vícios de linguagem, vai te ajudar, como o Denis falou, a acionar o córtex pré-frontal, que é o responsável por deixar uma ordem na sua linguagem. Toda vez que a gente respira de forma consciente, a gente aciona ele. Então, começou a gaguejar, respira e volta. Às vezes a gente acha que isso dura uma eternidade. Eu acabei de fazer aqui e aposto que não pareceu uma eternidade para ninguém. E o último, o sétimo, é treine. Então, fez isso, se gravou, identificou o problema, começa a anotar ali, fiz 10 vezes os né. Agora estou utilizando a técnica de quando aparecer eu vou engolir, eu vou trocar por uma pausa, mesmo que no início pareça que é uma pausa longa demais, vou me gravar de novo, já diminuiu. Só de criar essa consciência, as pessoas já melhoram muito. A consciência é tudo, né, Letícia? Porque eu aqui no meu consultório, independente do vício da pessoa, se é gagueira, se é depressão, se é ansiedade, se é droga, enfim, as emoções é que conduzem a nossa vida. Quando você traz para a consciência, muitas vezes, num bate-papo com o cliente, às vezes no áudio do WhatsApp, antes dele vir para a consulta, ele falou, caramba, já estou me sentindo muito melhor, porque trouxe para a consciência. É a mesma coisa de você entender e aceitar que você fala várias vezes o né, que você fala então, que você tem os vícios de linguagem não verbal e os da linguagem verbal. Quando você começa a entender, primeiro, tem que ter coragem. Tem que ter coragem para você olhar para você. Tanto olhar para dentro, e quando você respira, que foi uma dessas dicas, Letícia, você respira, você conecta mente e corpo. E aí entra no equilíbrio, emoção e razão. Esse equilíbrio você vai fluindo. Então pratique meditação, auto-hipnose, faça terapia, busque ajuda de profissionais como a Letícia. Se quiserem entender as emoções e trabalhar esse equilíbrio, entre em contato comigo, busque alguém na sua área aí. Letícia, eu vou deixar mais um minuto, se alguém tiver mais uma pergunta, uma dúvida. Nosso tempo se esgotou, foi maravilhoso. Se deixar, a gente vai fluindo, né? Se deixar, a gente vai fluindo, porque, primeiro, conversar com você é bom demais. Eu já falei para você no workshop que você deu, que o teu sorriso, a sua conexão, ela deixa tudo fluir naturalmente. Parabéns demais pelo trabalho e pela pessoa que você é. Obrigada, então, pessoal, eu digo a mesma coisa. Aliás, quem quiser
me segue lá no Instagram, que eu coloco dicas diárias sobre voz, sobre comunicação. Fiz o workshop recentemente, em fevereiro. Ainda não tenho data para o próximo, mas em breve vou fazer o próximo. Então, só questão de estar por ali que eu vou avisando sobre eventos, sobre lives, tudo que vocês quiserem. E pode me chamar no privado também. Legal. Então sigam a Letícia, não deixem de seguir. Quem não me conhece, me segue aqui também. A gente vai trocar muita informação, ter muito conteúdo para você entender das emoções, que a minha missão como ser humano hoje, que eu me conecto cada dia mais com as pessoas que se conectam comigo. Quando eu consigo, de alguma forma, ajudar alguém a dar um passo para frente, eu dou um junto. Então, o principal é restabelecer o fluxo do amor dentro de você, para que você seja tudo que você nasceu para ser, e não só algumas partes. Exatamente. Muito obrigado pela presença de vocês. Letícia, mais uma vez, obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Conte comigo Obrigada quando pelo seu precisar. trabalho também. Obrigada pela live, por esse pessoal lindo que está aqui acompanhando a gente, falando parabéns. Pessoal, espero do fundo do coração que vocês peguem mesmo essas dicas, coloquem em prática, porque faz diferença. Não é diferença só na fala, é diferença na vida. Maravilha, muito bom. Boa noite, Letícia. Boa sexta, boa bom fim de noite. semana para todos. Um beijo. Bom final de semana para todo mundo. Aproveitem. Tchau, tchau. Sextou. Sextou. Sextou na live. Tchau, tchau.